Seja bem-vindo, Ricardo, lá da Sumitomo, uma empresa japonesa que tem trazido para a gente muita coisa nova, muita coisa muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco da Sumitomo para a gente, para começar o nosso bate-papo aqui. Não, perfeito, Dib. Obrigado, Dib, pela oportunidade de estar representando a Sumitomo no último evento do ano do Grupo Ideia. Para a gente é um prazer, a gente que é parceiro de longa data e sempre esteve presente. A gente costuma brincar que a Sumitomo é uma jovem centenária, tem mais de 100 anos de história, chegou no Brasil na década de 70, e a gente teve uma mudança interessante no nosso modelo de negócio há 4 anos atrás, quase 5 anos, quando a gente adquiriu uma outra multinacional na América Latina, mudando então a forma como a gente acessava o mercado. A gente passou a sair da exclusividade do modelo de vendas industriais, do famoso B2B, e começamos a acessar o mercado na ponta, atendendo diretamente às demandas dos nossos produtores. E dentro dessa história, a gente é muito contente por ser a empresa pioneira e desenvolver um segmento que a gente chama de biorracionais, que ele é sustentado por 3 pilares: melhoria de cultivos através dos reguladores de crescimento, controle biológico e saúde de solo. E o grande protagonista desse manejo Cana Mais, que é o manejo fisiológico inteligente, é o Progib. E aí eu já quero me antecipar um pouco e mudar de papel contigo e aproveitar para eu te fazer uma pergunta agora, Dib. Dentro da experiência que você tem, de tudo que você já viu em cana-de-açúcar, a gente entende que você é o patriarca dessa tecnologia que tem feito muito sucesso no setor sucroenergético. E a gente queria te ouvir. Como que foi os primórdios do desenvolvimento dessa tecnologia? Sempre é muito bom lembrar de um trabalho que a gente fez há mais ou menos 14 ou 15 anos atrás. Nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento de trabalhos realizados nos Estados Unidos, onde o pessoal, principalmente o pessoal que trabalhava com fruticultura, esse pessoal estava usando um produto japonês, um hormônio, que estava trazendo um ganho extraordinário. Então, quando eu estive lá, visitei alguns produtores, inclusive, o moranguinho, que para nós o moranguinho tem um tamanho, raramente ele atinge tamanho grande, geralmente ele é vendido no tamanho pequeno. Sem brincadeira, cara, morango enchia uma mão, e doce. Aí depois eu vi que o pessoal da uva estava usando também. Aí depois eu tomei conhecimento que até o pessoal da laranja. Falei, puxa vida, esse hormônio é bom mesmo. Será que tem algum resultado em cana? Não tinha nenhum. Eu falei, eu me arrumo um pouquinho, né? Aí os colegas da Sumitomo arrumaram um pouco e nós pegamos o Progib, que já estava no mercado brasileiro na época, não sei se acho que era usado em café, se não me engano, e a gente começou a testar em cana. Nós fizemos, nessa época, em 10 locais, uma série de experimentos. Experimentos com a gibberellina e sem gibberellina. E fomos fazendo avaliações. Testamos em várias variedades, em vários estágios da cultura, vários solos, entendeu? E nós aprendemos uma coisa, acertamos uma dose. Na época, era um produto um pouco menos concentrado do que hoje. Nós aplicávamos de 20 a 30 gramas desse hormônio por hectare. A pessoa fala, isso é muito pouco, isso não vai dar nada, né? Pelo contrário, a gente começou a observar, olha, sem brincadeira, de 10 ensaios, 9 apresentavam um alongamento celular extraordinário, um ganho de produtividade médio, que girou em torno de 6 toneladas por hectare. Ô, Dib, a gente tem na tela uma foto saudosista sua, dos trabalhos de campo. Se você puder relatar onde foram desenvolvidos esses trabalhos, a performance que você encontrou, inclusive comentar um pouquinho sobre o desenvolvimento da cana que a gente tem na foto. Vamos lá, esse trabalho. Olha essa foto aí, olha só. Eu tinha cabelo preto naquela época. Há 10 anos eu envelheci bastante, viu? Puxa vida, é o Corinthians. O Corinthians está acabando com a minha vida. Mas aí, vamos lá. Veja eu mostrando o alongamento celular ali na foto, né? Essa foto foi tirada na usina Santa Fé. O Rodrigo,
Rodrigo, o sobrenome dele é Jimenez, né? Qual que era o sobrenome do Rodrigo? Rodrigo Rodrigues. Rodrigues. Ele estava conosco lá na usina. Então, esse é das áreas tratadas. Essa já é uma área comercial. Antes desse trabalho, nós fizemos essa série de ensaios em 10 usinas. Eu me lembro aqui na região de Ribeirão Preto, nós tivemos aí na São Luís de Pirassununga, nós tivemos aí na antiga usina Albertina, no Carolo, nós testamos na região oeste também. E nós notamos que, apesar de ter uma variação climática muito grande nessas regiões, bastava ter um clima quente e úmido para que a giberelina se manifestasse. Perfeito. E nós descobrimos também, se você me permite, não sei se você vai falar isso depois, em 30 dias o efeito cessava. E aquele alongamento que pegava o período de grande crescimento, que eu acabei de falar agora mesmo sobre o período de grande crescimento, ele trazia um ganho um alongamento de 4, 5, até 6 entre nós, depois cessava. E aproveitando aquele período de calor, então passou a notícia de que havia um produto que alongava a cana e aumentava a produtividade, correu aí para os 4 cantos. Aí não deu para segurar mais e todo mundo passou a utilizar, eu não sei quantas anos. Como é que está a utilização dele hoje? Eu realmente não acompanho mais isso. Eu sei que nas usinas que eu trabalho, todas elas utilizam a giberelina, o Progib, né, que é um nome comercial, todos os anos na rotina de pulverizações no período de grande crescimento. Mistura lá com o manejo padrão feito pela manejo padrão, usina, adubos foliares e tudo mais. Perfeito. Não, vou dar continuidade na sua linha de raciocínio aqui. A gente consegue ver uma imagem comparando exatamente uma cana que foi tratada e uma cana que não foi tratada e esse maior desenvolvimento dos entrenós, nas duas direções, tanto no alongamento quanto no calibre. E se a gente fizer uma conta de padeiro, jogo rápido aqui, Gib, a imagem que a gente está vendo é de 25 dias após a aplicação. Se a gente seguir seu raciocínio de um entrenó por semana, um entrenó... Nessa época do ano, nós temos experimentos realizados, eu mesmo fiz vários, a gente chega a ganhar 5 a 6 entrenós por mês, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Perfeito. Dentro desses 30 dias é exatamente quanto o Progib tem de performance, o efeito residual, se a gente puder assim chamar. E aí, a partir daí, a gente tem oportunidade para novas interferências, que é uma das novidades que a gente tem para mostrar para vocês hoje. O Progib hoje, Gib, a gente é muito contente. Olha aí o dado das 6 toneladas. A estabilidade de performance da tecnologia. Impressionante, né? Cara. Esses resultados que você comentou, eles compõem essa base, é uma base que tem mais de 300 áreas, com uma grande estabilidade de resultados, um percentual de vitória acima de 95%, e tudo isso que você ajudou a Sumitomo a gente desenvolver, e eu reforço, somos muito gratos por tudo que você nos ensinou e continua nos ensinando, faz com que o manejo fisiológico inteligente da Sumitomo Chemicals, tendo como protagonista o Progib, hoje ocupe mais de 2 milhões de hectares em todo o Brasil. 2 milhões de hectares? Quando a gente olha dentro do segmento de bioestimulação, se assim a gente puder chamar, a gente está falando do produto que hoje é líder de mercado, presente em 30% dos canaviais no Brasil. Ricardo, é impressionante como a cana responde, é impressionante. Agora, tem que aplicar nesse período que tem água, precisa ter água. E tendo água e calor, o alongamento celular é fava contada. Esse produto, eu tenho tanta certeza que ele dá a resposta, que eu vou te falar, já entra na rotina, todos os anos, quando vai fazer orçamento, já põe lá um tantinho para gastar com giberelina. É muito importante. É isso, Gib. A gente entende que o melhor jeito de reduzir custos é aumentando produtividade. E aí, se o patrão me permite, só vamos mudar um pouco o termo, em vez de gastar, investir. A gente está investindo em produtividade, que é a melhor forma da gente reduzir custos. E aí, quando você me fala que o Progib tem um residual de 30 dias, que é o que a gente evidencia no campo, e esse período de alto desenvolvimento, de alto crescimento da cana, vai de 2, 3, dependendo do ano, se a gente tiver chuva até 4 meses, por que não fazer mais de uma aplicação?
E essa é a grande novidade que a gente traz. A gente está falando de um produto que possui bula, é registrado como um defensivo agrícola, e a gente tem uma extensão de bula, que eu acho que é a grande novidade que a gente tem para contar aqui hoje, que é a extensão para 2 aplicações do Progib. Então, respeitando esse intervalo de 30 dias para a gente ter totalmente a performance da primeira aplicação, a partir daí a gente tem janela suficiente para fazer a segunda aplicação. Perfeitamente. Eu devo dizer para você que nós, mesmo sem essa informação, nós fizemos em algumas usinas. Na usina Ster, lá na usina Nova América, perfeito, na antiga Equipave, hoje Renuca, né? Nós fizemos 2 aplicações. E eu me lembro perfeitamente que deu um bom resultado. A aplicação, o resultado não a aplicação, o resultado é diretamente proporcional ao período úmido e quente. Perfeito. Se você pega o período que tem umidade, a probabilidade de você ter um retorno é muito grande. Evidentemente que, às vezes, ocorrem estiagens. Exato. E tanto é que, dos experimentos que nós fizemos na época, eu me lembro que tinha uns 10%, e justamente nos locais onde nós enfrentamos uma estiagem prolongada. Onde a chuva era abundante, é impressionante, o alongamento celular aparecia a olhos vistos. Perfeito, Gibi. É esse o nosso posicionamento. A água é uma condição primordial para que o Progib tenha o efeito dele. Daí as nossas recomendações de uso na época de chuva, alta luminosidade, alta temperatura, resumidamente, verão, a gente está falando. E essas 2 aplicações, elas foram desenvolvidas por grandes pesquisadores do setor. Como a gente pode ver no slide, a gente contou com o apoio de Carlos Cruciol, Carlos Azania, Paulo Figueiredo e Nilceu Cardoso, quase que com uma linearidade de resposta, Dib. Quando a gente olha essas 20 áreas comuns, a gente está falando de um incremento de 6 toneladas quando a gente fala da primeira aplicação, que basicamente é exatamente o resultado que a gente tem da base composta de mais de 300 áreas. E quando a gente fala de 2 aplicações, a gente está falando de um incremento de 10 toneladas, Dib. Imagine hoje, no cenário que a gente está vivendo, de um canavial mais curto, com uma previsão de uma safra de menor produtividade para o ano que vem, a gente puder aproveitar esse momento de maior desenvolvimento e pisar com os 2 pés no acelerador do desenvolvimento da cana. É isso que a gente quer com o Progib. Com certeza. O Progib chega num bom momento em que nós precisamos puxar essa cana. E não tem produto melhor do que um alongador celular. É isso. Não é isso? Muito bem, Ricardo. Eu gostei do posicionamento, dos efeitos do Progib. É um produto consagrado. Mas eu gostaria que você me falasse um pouco sobre aquele trabalho que aquele produto que vocês têm, que melhora muito o condicionamento radicular. Fala um pouquinho dele para mim. Perfeito, Dib. É outro produto japonês, né? É outro produto de tecnologia japonesa. Japonês é garantido, né? Com certeza. É garantido. Dentro do programa Cana Mais, que é um manejo fisiológico, a gente não trabalha exclusivamente com os hormônios. A gente olha muito para a saúde de solo, Dib. E a gente traz um lançamento em larga escala no Brasil, que são as micorrizas, são fungos micorrízicos arbusculares. Se a gente lembrar lá dos primórdios do aprendizado, que planta bebe, planta não come, quanto maior a quantidade de raiz que a gente tiver, maior vai ser o desenvolvimento dessa planta. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo para melhorar o condicionamento do ambiente, para que nós tenhamos mais raízes. A resistência seca, desculpa te interromper, mas eu não podia deixar de falar. A resistência seca esse ano, ela é diretamente proporcional à presença... A perda de produtividade. Mas diretamente proporcional à quantidade de raízes. Nós andamos acompanhando algumas trincheiras abertas em algumas usinas, aonde nós observamos que o sistema radicular estava melhor formado, nós tínhamos uma maior resistência seca. Consequentemente, maior produtividade. E isso é olhos vistos em todas as variedades. É óbvio que tem alguns casos, por exemplo, onde o solo estava compactado demais, aí não dá resultado mesmo.
você acaba ficando limitado. Aí perde. E a grande vantagem das micorrizas, Dib, por ela ter uma espessura mais fina que as raízes naturais e um comprimento muito maior, ela acaba ocupando um volume de solo muito mais intenso do que as raízes. Na imagem, a gente consegue ver, de um lado, se a gente estivesse trabalhando só com a absorção pela ponta dos pelos radiculares, que seria uma condição natural. Quando a gente faz o uso de fungos micorrízicos, a gente ocupa um volume muito maior de solo. Então, é como se a gente estivesse prolongando a extensão das nossas raízes, fazendo que a gente alcance água e nutrientes em distâncias maiores do que se a gente estivesse só com as raízes. E aí, Dib, para ilustrar um pouquinho, a gente traz umas imagens aqui microscópicas de como que esse fungo vai atuar. Então, o que a gente está vendo num branco um pouco mais robusto, num pouco mais grosso, são as raízes naturais. E toda essa teia de aranha, todo esse filamento branco, são as hifas das micorrizas, que absorvem água por toda a extensão dela. Daí o maior volume de solo explorado, incrementando a absorção de água e nutriente, dando uma condição mais favorável para o desenvolvimento das nossas plantas. Dib. E olha, se você me permite, hoje existem algumas alternativas que a gente tem usado para melhorar o sistema radicular. Nós temos conseguido melhorar muito o sistema radicular utilizando de calcário em profundidade, matéria orgânica, fósforo, mas olha, a gente vai colocar micorriza junto para estimular e aproveitar essa nutrição adicional que nós estamos fazendo. Vamos dar melhores condições para as micorrizas agirem. Perfeito, o que você acha disso? É um manejo completo, Dib. Eu acho que nenhum produto consegue resolver todos os problemas de uma forma isolada. E a gente tem que olhar o contexto todo do manejo e aproveitar todas as condições, tanto climáticas quanto de desenvolvimento da planta que a gente tem, principalmente no ano mais desafiador que a gente está vivendo agora, com canavial de menor desenvolvimento. Vou pedir para a equipe técnica, se eles puderem avançar um slide, por favor. A gente traz dois resultados, um do Sérgio de Castro, um produtor bem conhecido, ele já teve a oportunidade de participar dos seus eventos, Sim. Em que a gente conseguiu, através do uso dos fungos micorrízicos, um incremento de 11 toneladas, falando de uma cana-planta aqui na região de Cândia, de Sales de Oliveira, e um outro resultado, aqui na região de Ribeirão Preto também, feito pelo professor Carlos Crucial, da Unesp de Botucatu, que a gente teve um incremento de 9 toneladas. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso, Dib? A gente precisa, para ter uma boa produtividade, cuidar do alicerce da nossa planta. E nada melhor do que cuidar das nossas raízes para favorecer o desenvolvimento delas. Eu concordo com você, uma cama bem feita, a gente dorme por mais tempo, né? É muito bom. Eu acho que nós temos que focar nossa atenção não só na parte aérea, mas também no sistema radicular. Para a gente ter uma parte aérea sadia, produtiva, nós temos que ter um sistema radicular forte. Muito forte, por sinal, quando ele é profundo e profuso. Uhum. E esse é o conjunto da obra, Dib. A gente traz um resumo de quais são as principais funções de Endomax, que é o nosso produto à base de fungos micorrízicos. Além dessa melhor absorção de água e de nutriente, a gente vai deixar essa planta mais tolerante a adversidades. E com o passar do tempo, a gente consegue melhorar, sim, a estrutura do solo através da glomalina. E a gente não pode esquecer que o solo é o maior estoque de carbono que a gente tem, Dib. Não tenho dúvida nenhuma. Essa é uma realidade que, aos poucos, os produtores estão percebendo. O fortalecimento do solo não é só colocar micronutrientes, adubo, matéria orgânica. Você precisa colocar vida. Exato. Solo vivo é solo produtivo. Perfeito. A gente não pode esquecer que o solo é um ecossistema e que ele tem uma diversidade de vida muito grande, e isso é importante para a gente. Dib, caminhando para o final da nossa apresentação, para o final do nosso bate-papo, queria mais uma vez, em nome da Sumitomo, agradecer pela oportunidade e por toda a ajuda que você teve com a gente, ajudando o Progib, seu produto líder de mercado hoje,
quando a gente fala em bioestimulação, a gente tem uma performance consagrada, a prova disso são os 2 milhões de hectares que a gente tem, e a gente está trazendo novidade. Para o futuro, a gente vai ter um outro maturador, um outro inibidor de florescimento, tecnologias totalmente diferentes do que a gente tem hoje, e a gente começa esse jogo pelas micorrizas, começa olhando para um novo universo que é para baixo do solo, que a gente ainda tem muito para aprender nesse sentido. Estaremos aí prontos para aprender com vocês também. Essa tecnologia é muito bem-vinda, viu? Bom, gente, tem mais um vídeo aí, não tem? Exatamente. A nossa parte acaba por aqui. Eu agradeço mais uma vez. Peço para o pessoal colocar o vídeo, que vai sintetizar tudo que a gente conversou nesses 20 minutos aqui, através de umas animações, explicando todo o conceito do manejo fisiológico inteligente, Dib. E eu quero agradecer você, agradecer a Sumitomo, agradecer a japonesada lá por trazer produtos novos para a gente. Imagina. É sempre um prazer, uma satisfação muito grande. A gente, do Grupo Ideia, nós nos sentimos muito apoiados pela Sumitomo, que está também conosco em vários eventos. E aí, nós trabalhando nas usinas, seja no dia a dia, seja na consultoria, nós estamos prontos a testar esses produtos e utilizá-los cada vez mais. Nós contamos com você para isso. Muito obrigado, viu, Ricardo? Muito obrigado, Muito obrigado, prazer em revê-lo e um abraço nos amigos lá. E solta o vídeo aí, vamos ver esse vídeo sobre as micorrizas. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com mais de 30% da produção mundial. A safra 23-24 bateu um novo recorde histórico, com mais de 650 milhões de toneladas de cana processadas. E a Sumitomo Chemical, por meio de manejo fisiológico inteligente, segue trabalhando em soluções que combinam eficiência e sustentabilidade para que o canavial tenha sempre a melhor performance. Parte disso é o programa Cana Mais, que reúne tecnologia inovadora e sustentável para oferecer melhor emergência e enraizamento, estimular fortemente o desenvolvimento de colmos e melhorar tanto o manejo de florescimento quanto a maturação de colheita. Estrela do programa Cana Mais, ProGib é um regulador de crescimento de origem natural certificado pela IBD, uma das mais importantes certificadoras de produtos orgânicos e sustentáveis da América Latina. Na última safra, ProGib esteve presente em mais de 2 milhões de hectares de cana-de-açúcar, contribuindo dentro do programa Cana Mais para a produção de etanol e para a geração de bioenergia. Com ProGib, o mercado sucroenergético segue crescendo e batendo recorde atrás de recorde. E a Sumitomo Chemical, com seu manejo fisiológico inteligente e o programa Cana Mais, segue impulsionando uma das culturas mais importantes para a economia do Brasil. Trazendo ainda mais inovação e tecnologia para a cana-de-açúcar, em breve o portfólio contará com Aveo e Endomax, duas soluções revolucionárias que ajudam a controlar os nematóides e ter uma melhor eficiência nas raízes. A Aveo é um bionematicida microbiológico que oferece proteção integral contra os principais nematóides, incentivando o crescimento das plantas, o melhor estabelecimento das plantas, efeito fitotônico, com mais proteção ao longo do ciclo, shelf life de 2 anos, compatibilidade com as principais misturas do mercado sem perda de performance e amplo espectro de controle. Já a Endomax conta com a tecnologia composta por fungos micorrízicos arbusculares, que conectam-se às raízes e, a partir de relação simbiótica, permitem que a planta explore o solo com mais eficiência na busca por água, melhorando o aproveitamento da absorção de vários nutrientes, entre eles o fósforo. Assim, bioestimulantes, os fungos micorrízicos incentivam o desenvolvimento da cana com base na promoção de mais disponibilidade de água e nutrientes, e ainda tem alta tolerância ao estresse hídrico. O retorno sobre o investimento em Endomax é de aproximadamente 10 vezes. Tire o máximo do seu canavial com ProGib, Aveo, Endomax e o manejo fisiológico inteligente. Soluções exclusivas e inovadoras Sumitomo Chemical.